Diante destes e de outros conflitos que existem no mundo e que nos ferem pessoal e comunitariamente, nos perguntamos: quando os direitos humanos são violados, quando existem crueldades e injustiças relacionadas a inteiras populações, etnias e grupos religiosos, a intervenção armada é sempre algo errado? É possível que haja uma guerra justa? Perguntamos a Vincenzo Buonomo, reitor da Pontifícia Universidade Lateranense em Roma e docente de Direito Internacional. O primeiro elemento é cancelar o termo guerra, não apenas como palavra, mas como conceito. Não existe a guerra e não pode existir uma guerra justa. Por quê? Porque as condições que historicamente levaram ao surgimento dessa teoria de uma guerra justa já não existem mais. Basta pensar no tipo de guerra que é travada, na forma como ela é combatida, nas armas que são utilizadas. Portanto, não existe uma justiça da guerra. Também porque, muitas vezes, na maioria das vezes, a guerra nasce de uma injustiça. Então, como falar de uma guerra justa? Segundo lugar, não pode existir nenhum elemento ligado a uma visão sagrada ou religiosa que possa justificar um conflito. Porque as religiões, as formas de acreditar e talvez até uma ética que abrace a família humana universal implicam a necessidade de resolver as questões sem conflitos. Mesmo os conflitos existentes devem ser resolvidos de forma pacífica. E é aqui que entra o conceito de paz. Muitas vezes percebemos que não há paz quando há conflito, uma guerra aberta. Talvez sejamos chamados a mudar essa perspectiva. Por quê? Porque, se percebermos que falta a paz quando há um conflito, estamos concordando com aqueles que dizem que a paz é apenas uma ausência momentânea de guerra. A paz, ao invés, é algo que devemos viver e construir, algo que certamente nos vincula a não lutar, mas que também está ligada à segurança, uma segurança que não é apenas segurança militar, é segurança econômica, é segurança humana. A paz é algo que todos nós devemos construir, individualmente e de comum acordo, como grupo também, porque só a partir dessa consideração de que a paz é um problema que diz respeito às pessoas, podemos sair da lógica de confiá-la às estruturas. Confiar a paz às estruturas significa nos tornarmos prisioneiros de interesses particulares que as estruturas específicas, chamadas de Estados, podem ou tentam realizar. Chegamos à conclusão de que não é possível fazer justiça sozinhos. Se vivemos dentro de um grupo, de uma comunidade, de um corpo, mas alguém deve agir para garantir a justiça. Essa transição se deu recentemente na comunidade das pessoas. Ela deve se verificar na comunidade dos países e devemos trabalhar para isso. É mais do que necessário trabalhar para isso. Mais do que proclamar a paz, temos que nos comprometer em transmitir esta ideia. No momento em que teremos estruturas capazes, em nível internacional, de garantir uma justiça real, não devemos mais falar de paz ou de guerra. Ao contrário, deveríamos dizer, alguém não respeita os outros e, por isso, pensa que pode agir sozinho. Hoje, na lógica dos Estados, isto ainda é considerado algo possível. Que alguém acorde e decida usar a força para resolver um conflito ou um problema que tem com outros. A legítima defesa funciona até que um instrumento coletivo intervenha para garantir que a situação ordinária seja retomada. Se esse desejo foi incluído em 1945, devemos torná-lo nosso e tentar praticá-lo. Eu aprendi uma coisa, uma pequena coisa. Que nem todos nós somos médicos, professores, nem todos nós trabalhamos em fábricas, mas todos nós votamos. Acho que nos encontramos nessa tipologia. Então, precisamos fazer um trabalho de pressão e de formação para darmos a nossa contribuição em todos os níveis. Não é apenas o conflito na Europa Oriental que deve nos assustar. Devemos estar atentos ao que acontece na África, na Ásia.
Basta pensar no Mianmar, na República Centro-Africana, em toda a área subsaariana. Se pensarmos no que está acontecendo no Corno da África, o que está acontecendo na Etiópia, na Síria. Ou seja, não podemos permanecer desatentos diante de tudo isso, nem nos lembrarmos de conflitos e guerras. Uso o termo preciso aqui, apenas quando eles estão, assim, perto de nós. Devemos ter este coração alargado e também esta atenção ampliada. Ou seja, nesse caso, seremos um corpo que raciocina e funciona, e age.